A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, mais uma vez quem vos fala é o servo do Altíssimo nessa manhã, e gostaria de convidar você para nós estudarmos a palavra de Deus nessa manhã, amém? A honra e a glória é dada ao nosso Deus. Inscreva-se no canal, deixe o teu like, deixe o teu comentário e de onde você está assistindo, amém? E a palavra se encontra no livro de Ageu, capítulo 2 do Antigo Testamento, do verso 20 ao 23 nessa manhã. Amém? Aqui está falando da destruição dos inimigos e a elevação de Zorobabel. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, dá-nos entendimento e discernimento e revelação da Tua palavra nessa manhã. Fala conosco segundo a Tua ordem, segundo o Teu querer. No nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor veio do Senhor, segunda vez Ageu, aos 24 do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: Farei tremer o céu e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro, e os que nele se assentam, e os cavalos, e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Verso 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: Te tomarei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui Deus estava avisando que a destruição dos inimigos e a elevação de Zorobabel. Aqui no capítulo 2, verso 20 em diante, aqui Deus estava usando quem? O profeta Ageu. A inspiração era de quem? Do próprio Deus. Aqui no capítulo 2, verso 6, ele diz assim na sua palavra: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda uma vez dentro, em pouco, abalarei o céu e a terra e o mar, e a terra seca. Amém? Aqui nós vamos no livro, louvado seja o nosso Deus nessa manhã, a honra e a glória dada ao nosso Deus, amém? Sejam todos bem-vindos. Aqui nós vamos no livro de Hebreus, no Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, versículo 26, nessa manhã ele diz assim: Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo: Ainda uma vez abalarei, não só a terra, mas também o céu. Ele está falando do salário do pecado, a rejeição, a negligência e a voz divina. Quantos nessa manhã não querem ouvir a voz de Deus? Quantos nessa manhã estão afastados da presença do Senhor? Estão longe, estão desviados, não querem ouvir, seus ouvidos estão agravados. Mas querem ouvir coisas que não lhe agradam. Querem ouvir coisas que não edificam. Será que você está na santificação nessa manhã? Será que nessa manhã você está separado para Deus nessa manhã? Será que você está ouvindo a voz de Deus, o que Ele está a nos dizer nessa manhã? Que Ele vai destruir os nossos inimigos, os nossos adversários? Será que você está pronto para isso nessa manhã? Qual voz você está ouvindo nessa manhã? O que você está escutando nessa manhã? No capítulo 3 aqui, no livro de Joel, verso 16, ele diz mais: O Senhor rugirá de Sião e fará ouvir a sua voz de Jerusalém. O céu e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Ele fala de um refúgio, a esperança em Deus. Deus é a nossa própria força, a voz divina e terremoto. E não é o que nós estamos vendo no mundo inteiro, sinais, terremoto para todos os lados. Enquanto nós estamos despercebidos, enquanto nós estamos cheios de escama nos olhos, não estamos dando ouvido à voz de quem? Do Senhor. Abalo sísmico para todos os lados. Deus está dizendo que vai colocar os nossos inimigos nessa manhã por terra. Será que você já está preparado?
Se o Senhor vier te buscar nesse momento, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza para onde está indo? Ouça a voz de Deus. Deixa Deus falar com você nessa manhã. Dá passagem ao Espírito Santo. Deixa Deus te usar nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Amém? Aqui também no livro de Ageu, no capítulo 1, verso 1, que ele fala dos sacerdotes, no verso 2, ele diz: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro mês do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, a governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, e o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Aqui o Senhor está falando do segundo templo, a apatia no serviço e a negligência. O povo duvidando da obra do Senhor. O povo duvidando do poder de Deus. E ele diz mais, né? Ele fala na sua palavra. Ele diz no verso 3, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas, bem acabada, enquanto esta fica deserta. Verso 5. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito e recolhei pouco, comei, mas não vos saciai, vesti-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe o salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa para que dela me agrade, e seja o que glorificado, diz o Senhor. E esperastes muito, eis que veio a ser pouco esse pouco quando trouxeste para casa. E eu dissipei com um sopro, porque diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso retém o céu o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o vinho novo, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre muitos animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Aqui Deus estava tratando com o povo. Ele fala da avareza, exortação. Aqui os temas espirituais, no capítulo 1, verso 6, ele fala da improdutividade, desapontamento, temas espirituais, Mateus 6, 28, pecados dos patrões, trabalho mundano, insatisfação, riqueza terrena, Lucas 12, 21, Salmo 119, verso 59, Lamentação 3, verso 40. E ele fala do caminho do pecado, e do segundo templo, e do seu trabalho. E também fala do egoísmo. Isaías 17, verso 11, Ageu 1, verso 4. E ele fala do desapontamento e o sopro de Deus, e da improdutividade, do cereal e do azeite e da seca, e de um trabalho mundano. Deus estava querendo dizer para o povo que a glória daquela casa, a segunda, ia ser maior do que a primeira. Mas mesmo assim o povo tinha um trabalho que mundano, um trabalho feito de qualquer jeito. Então lhe faltava cereal, azeite e havia seca. Por quê? O povo retia, ficava retendo tudo, as ofertas para não construir o templo do Senhor. Amém? O povo ficava o quê? Se negando e murmurando. Mas ele diz assim no verso 12, então ouvi a Zorobabel, filho de Salatiel, a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, o seu Deus, o tinha enviado e o temeu, o povo diante do Senhor. Verso 13, então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, eu sou convosco, diz o Senhor. Verso 14, de modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, o espírito do resto de todo o povo, eles vieram a trabalhar e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. E o 24º dia do sexto mês, segundo ao ano do rei Dário. Aqui Deus está falando da casa de Deus, boas obras, zelo
Zelosos, ele fala de Zorobabel, a presença divina e o mensageiro. E o sumo sacerdote, a obediência e o temor a Deus. Hoje é o que mais falta dentro das igrejas, é o temor a Deus e zelo pela sua obra. As pessoas vêm na igreja, na casa de Deus, como se fosse a sua própria casa. Às vezes o pregador está pregando, as pessoas não estão escutando a mensagem. Estão preocupadas com a fofoca, com o que está acontecendo, as coisas que estão lá. Não, essa mensagem para mim não é importante. Estão desvalorizando. Mas naquele dia haverá essa palavra. Não vos conheço, nem sei quem são e nem sei de onde vieram. O próprio Senhor vai falar para os desapercebidos que estão dentro da sua casa, fazendo uma obra mundana e uma obra relaxada de qualquer jeito. Mas Deus nessa manhã está abrindo as portas e dando a oportunidade. Ele é contigo. Abandona os teus pecados, abandona a vida que tu tem levado, abandona a vida que você tem exercido e passe a viver a fé, passe a andar com Deus. Desagrave os teus ouvidos, comece a ouvir a voz do Senhor. Amém? Que Deus abençoe nessa manhã, hoje e sempre, no nome de Jesus.